Nesse vídeo a gente vai reagir ao vídeo do Felipe Deschamps sobre o que faliu a Netscape. O que a falência da Netscape tem a ver com o que a DeepSeek acabou de fazer com a OpenAI, tem a ver com uma briga histórica entre a Netscape e a Microsoft. Isso daqui é o Netscape 1.0. Ele foi lançado em 1994. Um pause aqui muito importante é o quanto a interface gráfica e o design evoluiu, né? A gente sabe que a tecnologia como um todo evoluiu nos últimos anos, mas quando a gente compara os conceitos de design gráfico, cara, isso teve uma evolução monstruosa. Olha como era a internet nos anos 90, né? Dos anos 90, 80. E se você não pegou essa época, foi uma época muito maravilhosa, muito mágica. E o Netscape, ele é Época mágica tem um grande detalhe aí que não sei se vocês são dessa época, mas tinha uma época que a internet era absurdamente blogs e GIFs, né? Então todo site que você entrava tinha um GIF do bebê dançando e coisas do gênero. Isso aí entrega realmente a idade. era meio mágico, né? Era um navegador que era muito fácil de se utilizar e ele trazia também algumas tecnologias que eram, assim, impressionantes para a época, como cookies, eles trouxeram cookies, SSL, né? Conexão segura. Eles trouxeram também o LiveScript, que é o que acabou se tornando o JavaScript. Aqui a gente já tem o primeiro detalhe do que o Deschamps está trazendo, que é muito importante, que é a Netscape também, assim como a OpenAI, veio na vanguarda do avanço tecnológico. Mas durante um tempo, muito provavelmente não se atualizou e acabou perdendo espaço para concorrentes no mercado. Acredito eu que esse vídeo do Deschamps, a gente está reagindo junto, ainda não assisti, mas tem muito a ver com isso, né? Com o grande lançamento aí da DeepSeek recentemente e o quanto a DeepSeek está colocando a OpenAI na parede. Não quer dizer que a tecnologia da DeepSeek seja necessariamente melhor do que a OpenAI, mas isso é muito importante para o mercado como um todo, porque isso demonstra para a OpenAI que ela não é assim a galinha dos ovos de ouro e que ela sim tem que se manter atualizada, porque senão ela vai perder um espaço gigantesco dentro do mercado, né? Além de outras preocupações para a Nvidia que a DeepSeek acabou trazendo também. E a adoção do Netscape pelos usuários foi uma coisa assim absurda. Olha esse vídeo aqui. O Netscape está aqui embaixo e a gente está em 1994, no segundo trimestre. Quando der o play, olha a velocidade que ele vai subir. Normal, né? Tá em segundo, mas Isso é impressionante. olha isso. Acho que isso aqui deve fazer a gente se lembrar um pouco também do que aconteceu com o OpenAI, né? Então, o ChatGPT, se eu não me engano, assim que ele foi lançado, ele foi o primeiro, ele foi o aplicativo a atingir um número de 1 bilhão de usuários mais rápido, né? Ultrapassando redes sociais como a Meta e outras redes sociais. E isso que, vamos ser sinceros, o ChatGPT não é nenhuma rede social. Então, foi realmente muito impressionante o que a OpenAI fez com o lançamento do ChatGPT, alcançando esse número histórico de usuários de uma maneira muito ágil. E acho que aqui a gente está vendo algo que aconteceu de uma maneira muito semelhante com a Netscape. E vamos lá, hoje você não sabe muito provavelmente o que é Netscape, principalmente se você nasceu ali depois dos anos 2000, né? Então, essa comparação ela já se inicia de uma maneira muito interessante. Esmagou o Mosaic. Chegou a quase bater 90% de adoção de market share. E o modelo de negócio da empresa e desse navegador era comum para a época, era acesso gratuito para usuários comuns, estudantes, mas para acesso comercial, eles começavam a cobrar a partir de US$ 49. Isso aqui é muito interessante, né? Porque na vanguarda da internet ainda não existiam modelos de negócios de monetização que fizessem tanto sentido. Então as empresas ainda estavam tentando descobrir como ganhar dinheiro com a internet, era tudo muito novo, né? Hoje em dia, se você parar para pensar, o absurdo que seria um navegador cobrar uma determinada assinatura de um usuário. Esse navegador iria flopar do dia para a noite, ninguém ia pagar para acessar algo que tem muita gente oferecendo de graça com muita qualidade dentro do mercado. Então isso também demonstra o quanto que o mercado de tecnologia evoluiu não só nas suas questões de design, de software, de hardware, mas também no seu modelo de negócio, em como tornar esses ecossistemas que são conectados ali em produtos na internet, como tornar isso viável de uma maneira que você não penalize o usuário final. Afinal, hoje em dia, pagar US$ 49 por mês pela utilização de uma solução, ou mesmo comprar uma licença única para utilizar um navegador de internet, é algo que é impensável, né?
E assim, que negócio estranho, né? Vender navegador, né? Ninguém deveria estar Exatamente. interessado. Bom, a AOL, ela comprou a Netscape por 4,2 bilhões de dólares em 1998. Eles viram alguma coisa aí. Quem não Aqui eu já acho que eu discordo um pouco se eles necessariamente viram alguma coisa ou se a gente estava entrando dentro daquele momento ali, um pouco perto da bolha.com, né? Porque eu também trabalhei numa empresa que tinha um founder que vendeu uma empresa no Brasil, um portal para uma empresa do exterior nos anos 2000 por quase meio bilhão de dólares e, cara, esse negócio acabou que quando a bolha estourou não valia absolutamente nada. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando da imaturidade do mercado aqui em entender como realmente funcionava o business e como fazer uma monetização da maneira correta, porque tudo era muito novo, os investidores também estavam um pouco dentro dessa onda, né? De investir em algo que era muito arriscado e que não tinha muito uma noção se aquilo realmente iria trazer um valor de mercado no futuro ou não, né? Tanto que a bolha acabou estourando e faço uma singela comparação aqui se a gente não está passando exatamente pela mesma situação com a inteligência artificial, né? Mas vamos lá. não conhece a AOL, ela foi a maior provedora de internet dos Estados Unidos e dá para se comparar ao que foi a UOL, Terra, IG aqui no Brasil. Só que o curioso é esse gráfico aqui. Esse aqui é o gráfico de uso do Netscape ao longo dos anos e nota que em 1996 ele atingiu o pico máximo e começou a cair, começou a cair e foi até zero. E o que aconteceu? Bom, em 1995 a Microsoft lançou o Internet Explorer 1.0. Aqui a gente começa a entrar num ponto, pessoal, que é extremamente relevante dentro da internet. Isso já era relevante no passado e cada vez mais vem sendo relevante dentro do ecossistema de internet, que se você não se reinventar, vai surgir uma empresa muito nova, com ideias muito interessantes e vai te deixar para trás. A gente já viu isso acontecer no passado e a gente vai ver isso acontecer com muitas novas empresas dentro do futuro. Então, acho que é um pouco do que o Deschamps deve trazer dentro desse vídeo. Se a OpenAI não se mexer e realmente não se incomodar com esse lançamento que a DeepSeek trouxe, isso realmente pode ser uma pedra no sapato da OpenAI e do ChatGPT para o futuro. Se eles não se reinventarem, pode ser que a DeepSeek, ou mesmo outras empresas que nesse momento ainda nem surgiram, mas que enxergaram uma real oportunidade de desbancar uma gigante do mercado e principalmente com um nível de custo muito menor, realmente pode ser algo complicado para a OpenAI. Esse aqui também foi uma época muito mágica. Era tudo muito tosco, mas era muito massa. E o Internet Explorer, o IE, já vinha embutido no Windows. Na minha Isso época tudo era mato, simplesmente né? destruiu o modelo de negócio da Netscape e deixou assim ela completamente arrasada ao ponto de ela decidir transformar todos os seus projetos em open source e foi daí que iniciou, né? Começou o projeto Mozilla. E por que essa história é extremamente relevante? Porque a gente pode estar tendo o prazer de acompanhar hoje, em tempo real, uma história parecida. Uma história em que vencedores imbatíveis de hoje, né? Eles podem sumir amanhã. O que fez Aqui a gente tem um ponto extremamente relevante e importante de se levar em consideração. Quantas vezes nós vimos empresas gigantes dentro da internet ruírem quando algo muito inovador apareceu, e esse algo muito inovador apareceu da cabeça de um jovem, de alguém que, que não tinha uma oportunidade de desbancar um gigante, mas tinha uma ideia muito inovadora e conseguiu ir atrás de investimento, capitalizar e fazer aquilo acontecer. Né? Nós vimos isso, por exemplo, com o Orkut. Né? O Orkut dominava as redes sociais e o Zuckerberg com o Facebook acabou trazendo algo que nasceu dentro de uma universidade e que dominou o mercado como um todo. Então, isso aconteceu com o Orkut, isso aconteceu com a Xerox, que era uma empresa que tinha muita inovação. Isso aconteceu com a IBM, que era outra empresa que
hoje talvez se direcione um pouco mais para o mercado corporativo, mas que tinha uma presença significativamente grande dentro do mercado de computação pessoal. Então, não se reinventar nos dias de hoje, não ficar atento a essas novas empresas que surgem com ideias muito boas e realmente acreditar que o seu modelo de negócio, que a sua empresa é invencível, é o que faz o gigante cair, né? Está fazendo todo mundo se perguntar por que a DeepSeek está oferecendo esse modelo de forma open source e pode ter a ver com uma estratégia chamada terra queimada em português de Portugal ou terra arrasada no português brasileiro, que envolve destruir qualquer coisa que possa ser proveitosa ao inimigo enquanto este avança ou recua em uma determinada área, né? Então, se tem, por exemplo, dois países brigando por um certo terreno, uma certa área, e um dos países percebe que ele vai precisar recuar, em vez de deixar os equipamentos ou recursos naturais disponíveis, se destrói tudo antes do outro país invadir. Aqui eu já não sei se necessariamente a ideia da DeepSeek ou da entidade por trás da DeepSeek é necessariamente essa, ou se realmente foi trazer um choque muito grande para o mercado com o que eles fizeram. Porque vamos lá, se a DeepSeek se posicionasse como uma companhia de capital fechado, que está disponibilizando a sua aplicação, o seu modelo de negócio, o seu modelo do chat GPT, sem divulgar necessariamente que o treinamento foi infinitamente menor, que o custo de treinamento foi infinitamente menor e que o modelo é tão bom quanto o chat GPT, eu acho que eles acabariam entrando num atrito muito grande e sendo só mais um modelo de LLM dentro do mercado, assim como a gente tem Gemini e outras N empresas por aí, além de toda a desconfiança do mercado ocidental por se tratar de uma empresa chinesa, né? Então eu vejo que a estratégia de divulgar isso como um modelo de código aberto também trata-se um pouco de sobrevivência dessa companhia, né? Do modelo de negócio que eles estão a vir, eles provavelmente irão construir no futuro. Porque, só para deixar claro, uma empresa que tem um software aberto não necessariamente pode ter um outro braço que ganha dinheiro utilizando consultoria ou provendo aquilo de alguma outra maneira. O mercado do open source tem diversos casos como esse. A gente tem o WordPress, apesar de recentemente ali tá tendo uma guerra entre a fundação do WordPress e tudo mais, mas existem outras empresas que fazem isso, né? Frameworks como Nest.js, por exemplo, back-end em Node, que também tem ali todo o seu código como open source, tem uma empresa por trás que acaba prestando consultoria, que é a empresa que mantém esse código aberto funcionando. Então, eu acho que vem muito mais por uma questão do cenário geopolítico que existe hoje dentro do mundo, da falta de recursos computacionais que existem dentro da China, porque a gente está falando de um momento onde o governo Biden já acabou gerando embargos econômicos ali, principalmente voltados à compra de GPUs pelo governo chinês. Então foi uma das estratégias traçadas pelo governo americano para diminuir os avanços que a China estava fazendo com relação à inteligência artificial e também fazer um pouco de protecionismo dentro do seu mercado de inteligência artificial, né? Então, isso realmente aconteceu. Eu acredito que essa foi uma maneira da DeepSeek conseguir demonstrar para o mercado que ela existe, que eles têm um potencial muito grande. Eu acho que isso fez absurdamente mais barulho do que se eles se posicionassem como mais uma plataforma fechada de código LLM, que contém uma LLM, e mesmo que o discurso fosse o mesmo, mesmo que o discurso fosse que elas são mais baratos, eu acho que a estratégia do open source aqui realmente foi uma estratégia matadora para alavancar o branding do que eles fizeram, né? Trazer muito mais de uma maneira lógica que talvez estamos gastando muito mais do que o necessário para a geração dos novos modelos de LLM e até chamar a atenção para o que está acontecendo com essa grande inflação que a gente vê nas ações da Nvidia, por ser a empresa que capitaliza no final das contas todo esse mercado, porque todas as GPUs extremamente avançadas para treinamento desses modelos são utilizando os recursos computacionais que a Nvidia constrói. Então eu acho que foi muito mais uma estratégia de marketing, de branding,
para fazer um barulho absurdo dentro do mercado, chamar a atenção sim para o que a DeepSeek está fazendo, mas também demonstrar que a OpenAI e a própria NVIDIA podem estar extremamente supervalorizadas. Então, não sei se necessariamente essa foi a estratégia, mas isso vem dando muito certo. Então, se não dá para vencer a OpenAI, vamos destruir o mercado inteiro. Apesar de que isso não é confirmado, é só uma especulação. E, inclusive, o CEO da DeepSeek, ele confirmou que a estratégia de deixar o modelo open source é puramente por cultura e por atrair talentos para dentro da empresa. Aqui eu também não duvido, porque se vocês lerem um pouco sobre a história do CEO da DeepSeek, ele é muito menos um cara de business e muito mais um cara de tecnologia. Então, ele é um entusiasta da comunidade open source e talvez a decisão estratégica não foi para fazer um barulho dentro do mercado, mas, cara, isso deu muito certo. Mas, independente disso, eu gostaria de dar minha opinião sobre algumas coisas que estão acontecendo aqui nos bastidores, né? Eu me coloquei o desafio de passar essas últimas 2 semanas programando um novo projeto que edita os meus vídeos automaticamente. Inclusive, esse vídeo aqui, ele foi editado integralmente por um script que eu criei. Então, se você está vendo esse vídeo editado e gostou da edição, parabéns para o script, está fazendo o seu trabalho. E eu programei esse script exclusivamente utilizando o ChatGPT e depois eu migrei para o Cursor usando o Claude e eu me coloquei o desafio de só utilizar linguagem natural para programar o script do início ao fim. E eu vou te falar, essa experiência... Aqui a gente tem um ponto muito interessante do poder que as LLMs acabam trazendo para os desenvolvedores, né? Eu de verdade não consigo enxergar muito essa visão de que as LLMs elas vão capacitar qualquer pessoa para ser um desenvolvedor de software ou que você nunca mais vai precisar desenvolver. Eu não acredito muito nessa visão, mas eu acredito de uma maneira muito forte que esses modelos eles empoderam os bons desenvolvedores. Então, aquele script que você precisa fazer para automatizar uma parte do seu processo, que demoraria, sei lá, 2 dias para você desenvolver e que não tem tanta questão do código dele ser o mais limpo possível, apesar de hoje as LLMs terem evoluído muito nesses aspectos, elas ajudam muito. Né? Então, quando você refatora um código, você pensar em cenários de testes unitários, então saber utilizar modelos de linguagem natural, de LLMs, te empoderam, faz com certeza com que, se você utiliza da maneira correta, você ganhe uma performance infinitamente maior. Isso é uma realidade. Mas realmente eu não acredito que esses modelos vão acabar com o emprego dos desenvolvedores, ou mesmo com o que aconteceu recentemente com o caso ali da Nubank, que mandou, né, notícias que mandaram ali um percentual significativo de pessoas que estavam construindo um ETL embora. Eu acho que se essas pessoas foram necessariamente mandadas embora por conta da vinda de um modelo de LLM, isso tem muito mais a ver com o erro estratégico da gestão no momento da contratação. Talvez tenham contratado muita gente, muito mais do que realmente era necessário, do que necessariamente o Darwin lá, o modelo de LLM que programa, teve a capacidade de destruir o emprego de, sei lá, 200, 300 pessoas. Realmente, talvez ali esse time estava muito mais inflado do que necessariamente ele deveria estar, e a desculpa utilizada para mandar essas pessoas embora, sem necessariamente queimar o filme do gestor que estava ali por trás da contratação e da manutenção dessas equipes, foi ter trazido um modelo de LLM, né? Você me fez ter uma visualização de quem vai ficar muito rico daqui para frente ou vai ter a oportunidade de ganhar muito dinheiro, que é pessoas da segurança da informação. O código final é um nojo, é uma coisa assim, é nojento mesmo, um nível que Acabei eu de não falar. consigo nem mexer diretamente mais no código. Eu só consigo falar em formatos de linguagem natural, porque só o Cláudio agora, no caso, está conseguindo entender o que está acontecendo ali dentro. Então, E aqui a gente tem um ponto extremamente interessante, casa muito com o que eu acabei de falar, cara. Realmente eu não assisti esse vídeo, tá? Mas não é um modelo, não, esses modelos ainda não têm uma capacidade de construir algo que seja muito bom, que você tenha uma manutenção muito fácil. Na verdade, a visão que eu tenho, seja na utilização de modelos de LLM dentro da tecnologia, desenvolvendo no dia a dia, a parte de inteligência artificial mesmo, a visão que eu tenho é que
Se você simplesmente pegar o que esse modelo gera para você, utilizando linguagem natural e utilizar na ponta, pode até ser que você consiga o êxito em construir aquele sistema ou resolver aquele determinado problema. Mas saber o que está acontecendo ali, Deus nos acuda. Então, a realidade é que simplesmente se você pega aquele código e coloca em produção, você vai estar gerando uma grande base de débito técnico que vai ter que ser pago no futuro. Então, no final das contas, mandar desenvolvedores embora para pegar a inteligência artificial e utilizar essa inteligência artificial para poder aplicar em um determinado produto, no meu ponto de vista hoje, dessa maneira, sem nenhum tipo de manutenção, sem nenhuma visão por trás, única e exclusivamente com o objetivo de diminuir custos e mandar desenvolvedores embora, no final das contas só vale a pena se você estiver construindo uma POC, uma prova de conceito, e que aquilo não vai evoluir para um MVP e aquele código não vai se manter no futuro. Porque se você simplesmente tiver com o objetivo de mandar desenvolvedores embora, pegar esse código que é gerado pelas LLMs e substituir os devs por um produto que vai amadurecer e que vai continuar sendo utilizado sem nenhum tipo de visão, supervisão ou análise do que a inteligência artificial está fazendo, no final das contas você está construindo um monstro que hoje pode poupar o seu dinheiro, mas que vai custar 50 vezes mais no futuro. Então, códigos nojentos, geralmente eles têm muitos problemas de segurança, porque o problema tá ali nos detalhezinhos, né? Você conseguir ver o negócio e sacar, putz, mas se alguém conseguir mandar um valor aqui e vai entrar ali, e é ali que o negócio quebra. De qualquer. Como o Deschamps está falando, isso com certeza vai gerar muito emprego para a galera de segurança. E aí tem aqueles que falam, pô, mas o que que a gente faz? Cria um agent específico de segurança para fazer com que esse agent supervisione o código que o outro agent faz e que tem um monte de vulnerabilidade de segurança. Da mesma maneira, no final das contas é um Frankenstein que só vai estar gerando mais débito técnico e acumulando o seu aumento de custos de manutenção no futuro próximo, se você quiser manter esse produto funcionando e continuar evoluindo ele no futuro. Forma. O que me surpreendeu foi que migrar do ChatGPT para o Cloud foi uma coisa 100% transparente. Assim, eu tive um ganho grande ao usar o Cursor por conta do DX, né, do Developer Experience. Isso melhorou bastante, mas em questão de modelo, não fez diferença alguma. E aqui mora um perigo enorme, né? Porque se você parar para analisar, o que o Deschamps está falando ele saiu de um modelo da OpenAI e foi para um outro. E, cara, se ele não sentiu como usuário, e mesmo não só como usuário comum, porque o Deschamps não é um usuário comum, é uma pessoa extremamente técnica. Então, se ele não sentiu diferença, tendo visão de user experience, tendo visão técnica de desenvolvimento, você imagina, então, outras pessoas que não são técnicas e que utilizam aquela determinada inteligência artificial para poder fazer algo acontecer. Então, no final das contas, o que a gente está falando aqui é que existe um problema gravíssimo para a OpenAI dentro desse momento, não só para a OpenAI, mas ela está na vanguarda, então esse problema é maior para ela, que é qual é o grande diferencial que, no final das contas, ela pode oferecer para que uma empresa nova que surja dentro do mercado não roube parte dos seus clientes única e exclusivamente se ela conseguir diminuir custos. Então, a visão que eu tenho é que o buraco para a OpenAI é muito mais embaixo do que muitos analistas estão falando nesse momento. O grande ponto não é se o código do DeepSeek é ou não é open source. O grande aspecto é o quanto custou treinar o modelo do DeepSeek. O grande detalhe é se realmente a arquitetura que eles têm hoje tem toda essa capacidade e essa arquitetura é open source, a gente está falando de levar isso para o mercado e daqui a alguns meses, se não semanas, porque essa é uma área que evolui de uma maneira absurdamente rápida, surgirem dezenas, centenas de novos concorrentes tão bons quanto a OpenAI a uma cifra do custo que hoje a OpenAI tem para manter todo o seu ecossistema funcionando, porque existe um grande diferencial de arquitetura entre o que o pessoal do DeepSeek trouxe como visão dentro do seu paper e o que a OpenAI utiliza dentro da sua arquitetura atual. E aí eu me toquei, caramba, isso de fato virou
commodity. E caso você não saiba o que é commodity, são matérias-primas que não mudam, elas não têm diferença dependendo de quem produz ela, né? Então, o cobre que é extraído numa mina do Chile é o mesmo cobre que foi extraído numa mina da China, pelo menos depois dele ser refinado, né? É o mesmo cobre e vai ganhar quem conseguir vender o cobre mais barato. Isso me lembrou um documento que vazou do Google, onde eles falam que nós não temos moat, nós não temos vantagem competitiva e nem tem a OpenAI. E moat, nesse caso, é como se fosse um fosso, né? Eu separei até uma imagem que tem um castelo e ao redor dele tem esse lago aqui que consegue separar, né, a terra, quando levanta a ponte pelo menos, que dificulta os inimigos atacarem, né? E quanto maior esse fosso, quanto maior essa água, mais difícil os concorrentes, os inimigos conseguirem atacar a parte central ali, o castelo, né? Sim. E esse documento vazado diz que a OpenAI e o Google, no assunto de inteligência artificial, não tem esse fosso. A terra está colada com o castelo ali e qualquer pessoa consegue dar porrada neles nesse assunto. Então, E aqui a gente tem um grande detalhe, né? A OpenAI hoje se sustenta por conta dos bilhões de investimento que são capitalizados a todo momento para dentro da OpenAI para fazer com que ela continue sendo a empresa mais valiosa, a empresa que está à frente do mercado. E realmente até o momento os modelos de linguagem natural da OpenAI são os modelos que estão à frente do mercado. Mas tem um detalhe aqui que é muito específico, que é quando você paga $20 para utilizar o ChatGPT, ele não custa $20. Existe um subsídio absurdo dentro do valor que você, usuário final, paga dentro da OpenAI para utilizar aquele modelo e o quanto realmente aquilo custa para a OpenAI. A OpenAI queima um caixa absurdo para manter a sua infraestrutura e subsidiar o seu produto a valores que sejam minimamente acessíveis ao mercado, para manter esses usuários interessados, mas ela precisa evoluir o seu produto, diminuir drasticamente os seus custos para fazer com que esse ecossistema todo funcione. Então, a OpenAI ela tem duas saídas. Ou o seu custo precisa diminuir drasticamente nos próximos anos para manter o seu modelo de negócio viável, mantendo-se à frente a nível de qualidade de todos os seus outros concorrentes, ou eles conseguem atingir o nível e construir uma inteligência artificial que realmente seja extremamente superior a algo já muito mais próximo da mente humana e vamos ser sinceros, eu acho que eles estão bem longe disso. Então, enquanto essas duas coisas não acontecem, a OpenAI vive e precisa de subsídios absurdos para conseguir sobreviver. É uma startup que vale sua casa de bilhões de dólares, provavelmente já deve chegar perto ali dos seus 250, 300 bilhões de dólares, deve abrir capital em algum momento, porque eles estão nesse processo de passagem de uma empresa que tem esse ponto também, né? Passagem de uma empresa open source, não open source, mas de uma empresa sem fins lucrativos para uma empresa privada, então isso vai acontecer em determinado momento, isso vai deixar realmente o CEO, o founder lá da OpenAI multibilionário, se hoje ele já não é, provavelmente já é, mas até quando? Até quando os investidores vão realmente ficar bancando essa visão de que colocando, injetando muito dinheiro para o futuro? Os investidores que colocam dinheiro na OpenAI hoje não tem uma visão de tirar um lucro agora, na verdade, não vão tirar nenhum tipo de lucro porque existe um subsídio absurdo para manter esse modelo de negócio funcionando. Então, o investimento deles é para que a OpenAI chegue a uma capacidade muito maior. E até esse momento, o que se viu é que, poxa, para a gente ter modelos melhores, a gente precisa de mais infraestrutura. E isso vai deixando a bola de neve, que é a NVIDIA, vai ganhando muito dinheiro. Depois a NVIDIA pega esse dinheiro, dá de vantagem como subsídio para a Microsoft, que pega esse dinheiro, investe na OpenAI. Então, se isso não é uma bolha tecnológica, se a gente não está perto de um momento de ruptura da bolha das inteligências artificiais, de verdade, eu não sei mais o que é uma bolha. Então, o resumo final do artigo é que inteligência artificial de código aberto vai vencer porque, no final das contas, esses modelos não vão mais conseguir ter diferenciação entre si. Diferente de uma Coca-Cola, por exemplo, que não é um produto commodity.
é uma água com gosto, né? Qualquer pessoa consegue fazer uma água com gosto, mas se você gosta de Coca-Cola, você não consegue nem quer trocar por um outro refrigerante, né? Independente se lançarem um outro refrigerante com um gosto melhor. Você quer Coca-Cola. Inclusive, nem a própria Coca-Cola conseguiu lançar uma nova Coca-Cola, né? Que eles chamaram de New Coke. Eles tentaram fazer isso em 1985, lançaram um novo sabor, né? E foi um desastre, a galera ficou maluca, assim, quase colocaram a Coca-Cola abaixo. E isso é o poder de uma coisa que não é commodity, né? Que tem um valor que vai além do intrínseco ali, né? Dos materiais, né? E aí eu faço uma pergunta para você agora. Esse é o grande ponto. Esse exemplo da Coca-Cola que o The Champs trouxe é realmente genial. Porque para analisar o seguinte: você não trocaria sua Coca-Cola, verdade? Agora, você trocaria o Chat GPT? Branding, marca, não é isso que a OpenAI está construindo. Ela tem um produto que hoje talvez seja o melhor do mercado, mas se tiver um outro produto melhor e por um preço menor, lembrando que os US$ 20 que você paga não é o custo cheio, existe alguns bons dólares ali, algumas boas dezenas de dólares que é subsídio da OpenAI, se vier uma outra inteligência artificial mais barata, melhor, por que você não vai utilizar? Né? A OpenAI não é uma Coca-Cola. Esse é o grande detalhe. Você faria isso pela OpenAI, né? Você usaria a OpenAI pela marca ou pela que ela defende, né? Assim, dando a minha opinião, talvez no passado sim, né? Porque eles defendiam fazer um mundo melhor, né? Open source e tal, mas hoje não mais. E daí, Essa é uma visão de desenvolvedor, da galera que, assim como eu, vem da tecnologia e ama o open source, mas eu acho que mesmo uma pessoa lá no começo, talvez faria isso porque quando o ChatGPT surgiu, ele era o diferente, né? Ninguém no mercado estava olhando necessariamente para isso, a Google não estava com um departamento gigante de inteligência artificial para criar um modelo de LLM que fosse conversacional, que você lidasse com ele de uma maneira didática, simples, assim como você conversa comigo. Não. Realmente eles fizeram algo revolucionário e o revolucionário da OpenAI não foi necessariamente a tecnologia, porque muitas empresas chegaram próximo, muito próximo do que eles oferecem como tecnologia, mas foi o encapsulamento disso dentro de um produto que fizesse sentido para o ser humano final. Né? Então, isso já existia no ramo acadêmico. Isso não existia da maneira com que foi encapsulado, com o design, com a user experience que a gente conhece hoje. Então, talvez ali no começo, sim, o branding da OpenAI era muito bom, mas esse branding foi superado. Hoje em dia existem interfaces, existem maneiras de lidar com modelos de LLM que são até melhores do que a própria OpenAI. Então, não é esse o grande diferencial que a OpenAI tem hoje, e não é isso que vai fazer com que a OpenAI, com que você decida usar o ChatGPT ou usar um outro concorrente. as únicas duas saídas que eu consigo ver para OpenAI é a primeira, ela sempre está na frente com os produtos e serviços, né? Eu falei. Oferecendo coisas inovadoras e com uma margem grande, tá? Tá lá na frente mesmo, não só um passo na frente. Porque esse foi o grande susto que o modelo R1 da DeepSeek, ela deu na OpenAI, né? Aqui a gente tem um outro detalhe muito, muito, muito interessante. A OpenAI, há um tempo atrás, fez um barulho gigantesco dentro do mercado quando eles fizeram um anúncio do Sora, né? Que era a inteligência artificial deles, onde basicamente você conseguia gerar um vídeo através de um prompt. Né? O CEO da OpenAI fez um branding absurdo com isso no Twitter, onde as pessoas mandavam mensagens para ele, ele pegava aquele texto, ia lá, gerava as imagens e mandava essas imagens ali dentro do Twitter. Foi até engraçado, porque numa análise mais técnica que eu fiz sobre esse assunto, a gente via que a grande maioria dos posts que ele fazia eram posts em slow motion, e isso é muito característico de modelos de inteligência artificial, porque se você faz uma imagem ser gerada através de um vídeo, ser gerado através de um texto em slow motion, é muito mais fácil você maquiar os grandes problemas que esses modelos, mesmo até hoje, têm em lidar com aspectos básicos da física,
mas eles fizeram esse barulho gigantesco, todo mundo ficou impressionado, e aí passaram-se meses antes da OpenAI fazer um lançamento oficial, o que claramente foi porque esse produto não estava pronto, e era um barulho que eles queriam fazer dentro do mercado, e quando eles lançaram, já existem hoje concorrentes no mercado com tecnologias extremamente superiores ao que o próprio Sora consegue fazer. Então, esse é o grande X da questão. A OpenAI já não está mais à frente dos seus concorrentes. Na verdade, em muitos casos, ela está atrás dos seus concorrentes e conseguem se manter ainda porque tem bilhões de dólares sendo investidos, enquanto em muitos desses concorrentes essa grana toda não jorra dessa maneira, né? O R1, o R é de Reasoning, que bate de frente com o O1 da OpenAI, né? Então, se pensava que a OpenAI estava anos-luz na frente por conta desse Reasoning, e chegou uma empresa do nada chinesa com o DeepSeek ali e entregou praticamente o mesmo produto e serviço. Então a primeira saída é essa, né? Para as pessoas quererem realmente utilizar os produtos e serviços dela. E a segunda saída é elas conseguirem emplacar algo muito, mas muito, mas muito potente na distribuição, assim como a Microsoft fez com o Internet Explorer, né? Que foi um dos pregos que matou a Netscape. Eles estão de forma tímida. Aqui eu vejo um pouco que eles começaram a fazer isso com essas parcerias que eles vêm fazendo com a Apple, com essas parcerias que eles vêm fazendo com a Microsoft, mas eu realmente acredito que isso é muito sensível. Eu não acho que a Apple está usando os modelos da OpenAI dentro dos seus futuros lançamentos, única e exclusivamente porque eles gostam da OpenAI. Eu acho que é a alternativa que eles tiveram naquele momento, até eles conseguirem desenvolver algo que seja tão potente quanto, ou até que eles consigam ver que o mercado está indo para outros modelos e que a concorrência está começando a se estabelecer com um pouco mais de equilíbrio dentro do mercado, né? Então, não é necessariamente porque eles gostam, esse é o detalhe sensível dessas parcerias. Elas podem se demonstrar muito sólidas hoje em dia, mas um pequeno movimento dentro do mercado pode fazer com que um futuro próximo isso já mude. Dado em vista, por exemplo, a Apple que utilizava chips da Intel para fazer os seus computadores até um determinado momento onde eles conseguiram e tiveram um excelente ganho de performance com a produção dos seus próprios processadores. Então, parcerias são legais, mas é aquele você quer rir, você tem que me fazer rir também. Então é sensível esse negócio. Ainda tentando, né? Inclusive, você consegue acessar o ChatGPT pela Siri. Não precisa nem ter conta na OpenAI, já está integrado. Tem um handoff entre uma tecnologia e outra, mas isso contribui na distribuição. Mas eles vão ter que ser muito mais arrojados se eles quiserem estar em todos os cantos. E agora eu estou curioso para saber a sua opinião. O que a OpenAI ela precisa fazer para ela não falir e não se tornar a nova Netscape? Faço das palavras do Deschamps a minha. Deschamps, parabéns pelo conteúdo, cara. Você continua, como sempre, sendo um cara excepcional. E eu gostaria muito que vocês comentassem aqui dentro desse vídeo o que vocês acharam desse React. Esse conteúdo de inteligência artificial, para mim, é algo que me pega muito. Eu trabalho com isso há um tempo, já fui co-founder de empresas de inteligência artificial. E apesar de estar dentro dessa área, vivendo e codificando inteligências artificiais de ponta, e aí quando eu digo de ponta, são realmente redes generativas de imagem, eu realmente enxergo hoje que nós estamos vivendo um momento onde o mercado perdeu completamente a noção do quanto realmente uma empresa pode valer quando a gente está lidando com inteligência artificial. Existe uma aposta extremamente exacerbada de que nós vamos conseguir atingir modelos que são melhores do que os seres humanos e que vão conseguir fazer coisas que os seres humanos fazem de uma maneira muito melhor, quando o que a gente vê são modelos que falham muito, que muitas vezes conseguem ser implementados, mas como um suporte. E o grande detalhe, não existiria um problema se esses modelos existissem mas o custo deles fosse ordens de grandezas menores. O problema é o subsídio que existe para que modelos como esse rodem hoje em dia. Então é por isso que, no meu ponto de vista, a gente tem uma bolha gigantesca acontecendo dentro do mercado hoje. Mas eu quero saber se você também
compactua dessa minha visão, comenta aqui se você concorda, se não concorda, dá um like no vídeo se você gostou, compartilha se você não gostou, cara, dá um dislike, mas comenta, por favor, porque isso me ajuda a entender aonde a gente tá errando e o que que a gente pode trazer de conteúdo melhor no futuro para poder ser mais colaborativo e trazer mais informações aqui para vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.